Prepare-se para uma experiência de introspecção profunda com as palavras visionárias de Krishnamurti. Esteja pronto para questionar e expandir seus horizontes nessa palestra inspiradora. Todo o conceito de controle e concentração sofre uma mudança tremenda. Converte-se em atenção, que é algo completamente distinto. Quando compreendemos a natureza da atenção, que a atenção pode ser enfocada, então se dá conta de que é uma coisa muito diferente da concentração, pois essa é exclusão. Então vocês perguntarão, posso fazer algo sem concentração? Não preciso me concentrar para fazer algo? Mas não pode fazer algo com atenção que não é concentração. Atenção implica atender, ou seja, escutar, ouvir, ver com a totalidade de nosso ser, com nosso corpo, nossos nervos. Nessa atenção total, na qual não há divisão, vocês podem fazer algo, e nessa atenção não há resistência. Agora vejamos o seguinte. Pode a mente, que inclui o cérebro que está condicionado, que é a consequência de milhares e milhares de anos de evolução e que é o depósito da memória. Pode essa mente aquietar-se? Porque só quando a mente está totalmente silenciosa, quieta, há percepção e se vê com claridade, com uma mente que não está confusa. Como pode a mente estar silenciosa e quieta? Não sei se vocês puderam ver por si mesmos que para olhar uma árvore ou uma nuvem cheia de luz e de glória, tem que olhar completamente em silêncio. Do contrário, não a estão olhando diretamente, a não ser com alguma imagem prazenteira ou com a lembrança de ontem. Não a olham em realidade. Estão vendo a imagem mais bem que o fato. De maneira que se pergunta, pode a totalidade da mente, incluindo o cérebro, estar completamente quieta? Há pessoas muito sérias que se formularam essa pergunta sem ter podido resolvê-la. Provaram mutretas e hão dito que a mente pode aquietar-se mediante a repetição de palavras. Trataram vocês de fazê-lo alguma vez repetindo Ave Maria ou essas palavras sânscritas que algumas pessoas trouxeram da Índia? Os mantras, repetindo certas palavras para aquietar a mente? Não importa de que palavra se trate, Coca-Cola, qualquer palavra, repitam-na ritmicamente. Repitam-na frequentemente e notarão que a mente se aquieta. Mas é uma mente embotada. Não uma mente sensitiva, alerta, ativa, vital, apaixonada, intensa. Mesmo que uma mente embotada diga, tive uma experiência transcendental tremenda, ela está enganando a si mesma. De maneira que isso não depende da repetição de palavras, nem de tratar de obtê-lo mediante esforço. Muitas mutretas se usaram para aquietar a mente, mas em seu interior sabe bem que quando a mente está quieta, todo o problema terminou. Sabemos que então há a verdadeira percepção. Como vai estar a mente, incluindo o cérebro? Completamente quieta. Alguns dizem, respire de modo apropriado, aspire ar profundamente, ou seja, introduza mais oxigênio em seu sangue. É possível que uma mente pequena e embotada, respirando muito fundo, dia atrás dia, mas sempre seguirá sendo o que é, uma mente pequena e embotada. Igual ocorre com a prática do yoga. Há tantas coisas envoltas nisso. Yoga significa destreza na ação, e não meramente a prática de certos exercícios,
necessários para conservar o corpo saudável, forte e sensitivo, o qual inclui comer mantimentos apropriados sem fartar-se de carne, etc. Não entraremos nisso, pois provavelmente todos vocês comem carne. A destreza na ação requer grande sensibilidade do corpo, certa agilidade física, ingerir comidas adequadas, não o que dita o paladar ou aquilo a que estamos acostumados. Então, o que tem que fazer? Quem formula essa pergunta? Vemos muito claramente que nossas vidas estão em desordem interna e externamente, e, entretanto, a ordem é necessária em forma tão ordenada como na matemática. Mas haverá ordem unicamente mediante a observação da desordem, e não tratando de atuar conforme a imagem do que outros e vocês possam considerar ordem. A ordem surge quando vemos e se dá conta da desordem. Vemos também que a mente deve ser extraordinariamente quieta, sensível, alerta, não aprisionada em um hábito físico ou psicológico. E como se obtém isso? Quem formula a pergunta? A mente que tagarela sem cessar, que possui alicerces? Aprendeu ela uma coisa nova, ou seja, que pode ver claramente só quando está quieta e que, portanto, tem que estar quieta? Então diz, como vou estar quieta? Sem dúvida que essa pergunta é por si errônea. Tão logo pergunta como, está procurando um sistema e, em consequência, destrói a mesma coisa que está investigando, que é como pode a mente estar completamente quieta. Não mecanicamente quieta, não forçada nem obrigada a estar-se quieta. Uma mente que não é obrigada a estar quieta é extraordinariamente ativa, sensitiva e alerta. Mas quando perguntamos como, aí então surge a divisão entre o observador e a coisa observada. Quando compreendemos que não existe método, nem sistema, nem mantra, nem professor, nem nada no mundo que possa ajudá-los a aquietar a mente e compreender a verdade de que só uma mente quieta pode ver, então a mente se torna extraordinariamente silenciosa. É como ver o perigo e evitá-lo. Da mesma maneira, quando vemos que a mente tem que estar completamente silenciosa, a mente se silencia. Mas a qualidade do silêncio é o importante. Uma mente muito pequena pode estar muito tranquila porque tem seu próprio pequeno espaço, onde se mantém quieta. Esse pequeno espaço, com sua pequena quietude, é a coisa mais morta imaginável. Vocês sabem o que é. Mas uma mente com espaço ilimitado, que possua essa quietude, esse silêncio, não tem o centro do eu, do observador, e, portanto, é de todo diferente. Nesse silêncio não existe o observador absolutamente. Essa qualidade de silêncio tem um vasto espaço sem fronteiras e está intensamente ativa. A atividade desse silêncio é sem fronteiras e está intensamente ativa. Se a mente de um homem foi tão longe, e em realidade não está tão longe, está sempre aí se sabemos olhar, possivelmente então ali esteja, sem ser convidado, o que o homem procurou por séculos. Deus, a verdade, o incomensurável, o inanimado, o intemporal. Esse é um homem bem-aventurado, e para ele são a verdade e o êxtase. Acreditam vocês que deveríamos falar disso e fazer perguntas? Poderia ser que vocês me dissessem que valor tem tudo isso em nossas vidas diárias?
Tenho que viver, ir ao escritório, também estão a família, o chefe, a competência. E o que tem que ver com isso, o que você diz? É que vocês não perguntam isso. Se o perguntam é porque não emprestaram atenção a tudo o que se há dito durante essa manhã. A meditação não é algo diferente da vida cotidiana. Não se retirem ao rincão de uma habitação a meditar durante 10 minutos para sair depois dali e seguir sendo um açougueiro, tão metaforicamente como de fato. A meditação é uma das coisas mais sérias. Meditem todos os dias, no escritório, estando com a família e também quando dizem a alguém, te amo. Quando estão pensando nos filhos, quando os educam para que sejam soldados, para que matem, para que rendam culto à bandeira, quando os educam para que entrem nessa armadilha do mundo moderno. O observar tudo isso e dar-se conta de que uma forma parte disso é meditação. E quando vocês meditam dessa maneira, descobrirão nisso uma beleza extraordinária. Atuarão corretamente em todo momento, e se em um determinado momento não o fizessem, isso não importa. Irão se recuperar e não perderão tempo em lamentações. A meditação é parte da vida, e não algo diferente. O que você pode nos dizer sobre a preguiça? A preguiça, acima de tudo, o que tem de mal na preguiça? Não confundamos a preguiça com o ócio. Infelizmente, a maioria de nós somos preguiçosos e inclinados a ser indolentes. E por isso nos fustigamos para ser ativos, nos convertendo dessa maneira em mais preguiçosos. Quanto mais resisto à preguiça, mais preguiçoso me volto. Mas observemos a preguiça pela manhã quando despertamos, no sentido terrivelmente preguiçosos e sem desejos de fazer tantas coisas. Por que se volta preguiçoso o corpo? Provavelmente porque comemos muito, ou se há extra limitado no sexo. Porque tem feito de tudo durante o dia e a noite anterior para que o corpo se sinta pesado e embotado. Então o corpo diz, por amor de Deus, me deixem tranquilo por um momento. E vemos que precisamos fustigá-lo, ativá-lo. Mas como não corrige seu modo de vida, um termina tomando uma pílula para sentir-se ativo. Entretanto, se observarmos, dá-se conta de que o corpo tem sua própria inteligência. Mas é necessário ser muito inteligente para observar a inteligência do corpo. Uma força, o corpo, estimula-o. Estamos acostumados a comer carne, a beber, a fumar e a todas essas coisas que conhecemos. Portanto, o corpo perde sua intrínseca inteligência orgânica. Para deixar que o corpo atue com inteligência, a mente tem que voltar-se inteligente e não permitir a si mesmo interferir com o corpo. Tente, e verão que a preguiça sofre uma mudança tremenda. Existe também a questão do ócio. Dispomos de mais e mais tempo livre, especialmente nas sociedades acomodadas. E o que se faz com o ócio? Isso se está convertendo em um problema. Mais diversão, mais cinema, mais televisão, mais livros, mais tagarelo, mais expulse, mais cricket. Vocês sabem, aqui e ali, cobrindo o tempo ocioso com toda a classe de atividades. A igreja diz que o enchamos com Deus, indo à igreja e rezando todas essas muletas que sempre usaram, mas que não são de outra coisa que uma forma de entretenimento. Ou nos dedicamos a falar interminavelmente disso e daquilo. Se dispuserem de ócio,
O usarão para voltar-se para o interno ou para o externo? A vida não é só vida interior. A vida é um movimento. É como a maré que flui e reflui. O que você faria com o ócio? Voltaria a ficar mais erudito, mais hábil em citar livros? Iria pelo mundo dando conferências, o qual, infelizmente, faço eu? Ou se voltaria mais profundamente para dentro, para poder penetrar muito fundo no interno? É indispensável compreender também o externo. Quanto mais compreendem o externo, não meramente o fato da distância entre aqui e a Lua, nem o conhecimento técnico, a não ser os movimentos externos da sociedade, das nações, as guerras, o ódio que há em toda parte. Quando o compreendem, então podem penetrar profundamente no interno. E essa profundidade interna não tem limites. Dizemos, cheguei ao final, isso é a iluminação. Ninguém pode nos dar a iluminação. Esta surge quando se compreende a confusão, e para compreender a confusão, terá que observá-la. É um fato óbvio que nossas mentes estão condicionadas por uma cultura ou sociedade em particular, influídas por diversas impressões, pelas exigências e tensões da vida de relação, por fatores econômicos, climáticos, educativos, pela conformidade religiosa e etc. Nossas mentes estão treinadas para aceitar o medo e para escapar, se isso for possível, desse medo. E nunca somos capazes de pôr término completamente à natureza e estrutura total do medo. De maneira que nossa primeira pergunta é: pode a mente, tão carregada como está, por fim completo não só a seu condicionamento, mas também a seus medos? Por que é o medo que nos faz aceitar o condicionamento? Não se limitem a escutar uns 100 números de palavras e ideias que realmente não têm valor algum. Observem, mediante o ato de escutar, os próprios estados da psique, tão verbais como não verbais. Inquiram-se, a mente pode chegar a ser livre, não aceitando o medo, nem escapando, nem dizendo devo desenvolver valor, resistência e tal, a não ser dando-se conta completamente do medo no que alguém está apanhado. A gente não pode ver muito clara e profundamente enquanto não está livre dessa qualidade do medo. E é óbvio que quando há medo, não há amor. Portanto, pode a mente chegar de fato a estar livre do medo? Me parece que essa é, tanto para mim como para qualquer pessoa cabalmente séria, uma das perguntas básicas e essenciais que devem ser formuladas e resolvidas definitivamente. Há temores físicos e temores psicológicos. Existem os medos físicos, a dor e os medos psicológicos. A lembrança de ter sofrido a dor no passado e a ideia de que pode repetir-se essa dor no futuro. Existem também os medos à velhice e à morte. Os medos à insegurança física, à incerteza do amanhã, a não conseguir ser um grande êxito, a não chegar a realizar a ambição de ser alguém nesse mundo feio. Os medos à destruição, à solidão, a não amar ou não ser amado, e etc. Existem os medos conscientes ao igual aos medos inconscientes. Pode a mente estar completamente livre de tudo isso? Se a mente disser que não pode, então se incapacitou ela mesma, distorceu-se e é incapaz de perceber, de compreender, incapaz de estar quieta, em completo silêncio. É, pois, uma mente que na escuridão procura a luz sem jamais encontrá-la, e, portanto, inventa uma luz feita de palavras, conceitos e teorias.
Como pode uma mente tão sobrecarregada de medos, com todo o seu condicionamento, estar alguma vez livre de tudo isso? Ou é que devemos aceitar o medo como algo inevitável na vida? E a maioria de nós aceitamos o medo e o toleramos. O que temos que fazer? Como vamos, você e eu, seres humanos, nos desfazer do medo? Não de um medo em particular, mas sim do medo total, de toda a natureza e estrutura do temor. O que é o temor? Se me permite sugeri-lo, não aceite o que diz a fala, pois não tem autoridade alguma. Não é um professor, nem é um guru. Porque se o for, então vocês seriam seguidores. E se vocês forem seguidores, destroem-se a si mesmos e destroem ao professor. Estamos tratando de descobrir a verdade sobre a questão do medo, em forma tal que a mente não volte a abrigar temor e esteja, portanto, por completo livre interna, psicologicamente, de toda a dependência. A beleza da liberdade é que não deixa rastro. A águia em seu voo não deixa rastro. O cientista o deixa. Ao inquirir nessa questão da liberdade, é indispensável que haja não só a observação científica, mas também o voo da águia que não deixa rastro algum. Ambos são necessários. Tem que haver tanto a explicação verbal como a percepção não verbal, pois a descrição nunca é a realidade descrita. É óbvio também que a explicação nunca é a coisa explicada. Quer dizer, a palavra nunca é a coisa. Obrigado por mergulhar nas profundezas da sabedoria com Krishnamurti. Se deseja continuar essa jornada, confira os 2 vídeos destacados aí na sua tela. Desafie sua mente. Compartilhe suas visões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima jornada de conhecimento.